Queridos irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. E vamos ler para esse momento apenas o verso 21. Hebreus 10, 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, com alegria e confiança, entregamos nas Tuas mãos esse tempo de comunhão dessa noite. Suplicamos a Tua fidelidade e misericórdia que nos conceda ampla provisão para podermos receber, ouvir, guardar e obedecer a Tua palavra. Renova-nos por meio dela. Fala aos nossos corações, tanto pessoalmente quanto de modo coletivo. Abençoa-nos com a Tua palavra. Dá-nos Tua comunhão e Tua presença. É o que te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, é uma alegria imensa poder rever os irmãos de Joinville e de algumas outras cidades que também estão aqui. Já faz um tempo que não nos vemos face a face. Somos muito gratos ao Senhor pelo elo, pela comunhão que o Senhor tem promovido entre nós, em particular entre os irmãos anciãos nessa assembleia e também com tantos outros aqui, famílias, casais. Somos muito agradecidos pelo que o Senhor tem feito aqui em Joinville entre os irmãos nesses anos todos e pela relação que Ele tem promovido entre as nossas vidas. Que Ele nos dê um final de semana aos seus pés, de comunhão, ouvindo Sua voz, reconhecendo seu falar tão necessário para os nossos corações em dias tão desafiadores que vivemos. Nós vamos buscar nesses dias em que estaremos juntos, destacar duas frases que nós lemos nesse verso 21. Então vamos voltar de novo nossos olhos para as nossas Bíblias. A primeira frase é grande sacerdote. A segunda frase é a casa de Deus. Amados irmãos, esse assunto do sacerdócio é chamado de uma das duas linhas de ouro das Sagradas Escrituras. Os irmãos sabem que na revelação bíblica há duas linhas de ouro que percorrem as Escrituras de Gênesis a Apocalipse, e são elas: filiação e sacerdócio. O livro de Hebreus, talvez como nenhum outro, ele trata esses assuntos de modo magnífico. Por exemplo, o capítulo 5 do livro de Hebreus, abra por favor, para você ver, não apenas citarmos. Olha os versos 5 e 6 do capítulo 5 de Hebreus. Duas frases. Final do verso 5. Tu és meu filho. Veja essa frase. Final do verso, ou meio do verso 6. Tu és sacerdote. Observou? Tu és meu filho. Tu és sacerdote. Filiação e sacerdócio são, repetindo, duas linhas de ouro da revelação bíblica. O que significa isso? Significa que podemos resumir nessas duas palavras todo o propósito eterno de Deus. E não estamos aqui forçando as palavras. Quando falamos do propósito eterno de Deus, estamos tratando de coisas altíssimas, sublimes. Então não é força de expressão, vou reiterar isso, quando nós dizemos assim: filiação e sacerdócio, essas duas linhas de ouro que percorrem as Escrituras, elas resumem todo o propósito eterno de Deus. Quanta filiação nós não temos em cargo para esse tempo de entrarmos nesse tema.
É um tema muito precioso e muito extenso, assim como também o tema do sacerdócio. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, para que a filiação e o sacerdócio fossem plenos. Você se lembra como termina? Num salto de Gênesis para Apocalipse, você lembra como o livro sagrado termina? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povo de Deus. Ele lhes será pai e nós lhes seremos filhos. Lembra o que diz no capítulo 20? E seremos sacerdotes e reinaremos com ele durante os 1000 anos. Porque o Filho de Deus é filho e é sacerdote. Quando nós fomos vocacionados por Deus nesse maravilhoso chamamento celestial que tivemos, tema de Hebreus inclusive, vocação celestial, nós fomos chamados para sermos os filhos sacerdotes. Porque o filho é filho sacerdote. Em outras palavras, o Senhor Jesus é o filho amado de Deus e o servo perfeito do Pai. Então, tu és meu filho e tu és sacerdote. E quem somos nós? Os muitos filhos e os sacerdotes. Então, amados irmãos, nós iremos nos deter nessa segunda linha durante esses 3 períodos, no que concerne a minha responsabilidade, que teremos juntos até no domingo. Essa linha do sacerdócio. E juntamente com ela, ou nela mesmo, nós iremos agregar essa verdade preciosa, também enfática em Hebreus, só que num sentido diferente, já vou explicar isso, essa verdade da casa de Deus que você leu aí no verso 21. Nós temos um grande sacerdote, e esse grande sacerdote, ele é sobre a casa de Deus. Volte, por favor, ao capítulo 3 de Hebreus, para você ir entendendo isso melhor, ainda com uma introdução, para ir clareando alguma coisa já para os nossos corações. Capítulo 3, você sabe que dos versos 1 a 6 em particular, ele faz um contraste intenso entre Moisés e Cristo, ambos nos seus ofícios de serviço a Deus, digamos assim. Então, no verso 5 do capítulo 3, o autor de Hebreus diz: Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Está vendo de novo aí a mesma expressão? Ele era fiel nessa casa como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas, ou uma tradução talvez mais interessante desse termo seria: coisas que haviam de ser ditas. Porque o livro abre, o livro de Hebreus, dizendo: se Deus falou outrora muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou no Filho. A expressão original é em um filho, que não apenas é um mensageiro da parte de Deus, como é um profeta, mas Deus fala através de um filho, ou seja, que compartilha com ele natureza, vida, mente e propósito. Por isso Deus nos falou definitiva e finalmente em um filho, o seu filho. Então ele contrasta Moisés, que era o servo fiel na casa, verso 5. Agora veja o verso 6. Cristo, porém, como filho, obviamente, não que ele não seja servo, não é? Ele tanto é filho quanto é servo. Como filho, ele é fiel, verso 6, está implícita aí a ideia, né? Sobre a sua casa. Você está vendo? Então o livro de Hebreus, ele apresenta a casa de Deus de uma forma bem distinta de Paulo. Por isso nós entendemos, você tem toda a liberdade de discordar comigo, claro, e sempre, que Paulo não é o autor dessa carta. Provavelmente, nenhum de nós pode afirmar isso, provavelmente seja Lucas. Porque sim, contém algo digamos, da mente de Paulo, mas não tem nada, absolutamente nada do estilo de Paulo. Se qualquer um dos irmãos aqui escreve cartas ou escrevia cartas, só os antigos aqui faziam isso, a carta é uma descrição de quem você é o seu estilo, aquelas palavras, aquelas expressões, aquela ortografia, aquela maneira de compor as frases, é o seu estilo, a carta é você.
não é? Então, não há o estilo de Paulo em Hebreus, absolutamente, mas há o estilo de Lucas. E há um inúmero de palavras que só aparecem no Novo Testamento, em Hebreus, Atos e o Evangelho de Lucas. Você vê que são evidências interessantes, não é? Que nos fazem entender que possivelmente Lucas seja o instrumento humano para a autoria de Hebreus. Agora, ele era um companheiro íntimo de Paulo. Então é claro que há aqui, sem dúvida, algo que toca a mente de Paulo. Mas isso não é o que nos importa aqui. O que nos importa é que a apresentação da casa de Deus, segundo Hebreus, é muito distinta do que Paulo apresenta. Paulo coloca ênfase no corpo de Cristo, sobretudo, não é? Assim como João põe ênfase na família de Deus, você sabe, e Pedro põe ênfase no templo espiritual, o templo do Espírito, no qual as pedras vivas, 1 Pedro capítulo 2, são edificadas juntas para ser um santuário, um templo ao Senhor. Então Pedro põe ênfase no templo de pedras vivas, João põe ênfase na família de muitos filhos e Paulo põe ênfase num corpo de muitos membros. Compreendeu? Essas são as ênfases dos três principais autores do Novo Testamento. Mas o livro de Hebreus é distinto de todas as três. Ele tem algo importantíssimo a nos dizer sobre a casa de Deus, mas não é como corpo, não é como templo e nem é como família. Nós vamos ver. Então ele vai apresentar a relação do grande sacerdote, que é o filho, como já vimos aí, Hebreus 3,6, e esse filho está sobre a sua casa, a qual casa somos nós. Então estamos até aqui reforçando a beleza dessa ênfase, porque é aí que nós vamos caminhar. O filho, hífen, sacerdote, o filho sacerdote, tu és meu filho, tu és sacerdote para sempre, sobre a casa de Deus. E vamos buscar ver algo, tanto sobre o filho, não há assunto de meditação mais glorioso, o filho, e algo sobre a casa de Deus, dentro do que for possível, em 3 sessões, é claro. Por que faremos isso? Amados irmãos, são vários motivos. Deixe-me citar alguns, para que fique claro porque o Senhor, entendo, tem colocado esse encargo em meu coração para esse tempo, nesse encontro. Alguém já disse assim: se nós temos nos cansado de recomeçar, há uma solução. Nós devíamos começar a pensar em parar de desistir. E o tema de Hebreus é exatamente esse. Hebreus, em outras palavras, está dizendo: pare de desistir. Prossigamos, prossigamos, prossigamos. Se retroceder, nele não se compraz minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação ou a preservação da alma. Tendes, ainda no capítulo 10, tendes necessidade de, agora vai aqui uma das palavras mais importantes de Hebreus, perseverança. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. Paulo cita o justo viverá pela fé em Romanos e em Gálatas. Você conhece bem os 2 livros. Só há 3 citações desse texto de Abacuque no Novo Testamento. Meu justo viverá pela fé. Romanos, Gálatas e Hebreus. No que elas diferem? Em Romanos e Gálatas não diferem em nada. As 2 citações têm a ver com a justificação pela fé. Romanos e Gálatas. Mas Hebreus é completamente diferente. Hebreus, quando cita Abacuque, o meu justo viverá pela fé, ele não está falando da fé que justifica o ímpio, como é o tema de Romanos e Gálatas. Ele está falando da fé pela qual o justo vive e corre a carreira cristã, e permanece, e persevera, e prossegue. Por isso está assim no capítulo 10. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Está vendo? Então a menção desse texto de Abacuque em Hebreus difere de Romanos e Gálatas, porque o tema de Hebreus é a glória da jornada cristã, a glória da carreira cristã. Então, meus amados irmãos,
que tenhamos pela graça e bondade do nosso amado Senhor um final de semana em que possamos ser encorajados, renovados, e que o Espírito Santo encontre lugar nos nossos corações para abolir, quem sabe, isso seria maravilhoso, maravilhoso para nós, abolir essa reincidência, quem sabe, em caminhos que não conferem com o Senhor, que fazem com que sempre nós tenhamos que recomeçar. Me permitam repetir a frase que eu citei. Se temos nos cansado de recomeçar, a solução é começarmos a pensar em parar de desistir, mas em prosseguir. Você sabe que Tiago também faz uma menção linda sobre essa que é uma das palavras mais importantes de Hebreus, que é perseverança. E para prosseguir, eu queria citar isso aqui para você. Tiago abre a sua epístola dizendo isso. Ele diz assim: tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Tiago 1:2. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha ela aí. E a perseverança deve ter ação completa. Não é perseverar um dia e não outro dia, uma semana e não outra semana, um mês e não outro mês, um ano e não outro ano. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Você entendeu o que Tiago está ensinando? Se nós não perseverarmos, amando, servindo, seguindo, com o coração ardendo em devoção ao nosso Senhor, nós nunca seremos maduros, perfeitos e íntegros. São duas palavras para maturidade espiritual. Queremos ser maduros, espiritualmente falando, para que o testemunho do Senhor tenha beleza em nossas vidas, nas suas assembleias. Então, irmãos, que paremos de desistir, que perseveremos, que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, que é a fonte, o autor, mas também é o aperfeiçoador, ou consumador da nossa fé. Nossa fé nasce em nós, gerada pelo Espírito Santo, como uma sementinha frágil. Frágil entre aspas, não é? Que se for posta no armário, vai morrer. Por isso é frágil, não é? Mas se colocada na terra, há pouco tempo vi uma cena tão linda para ilustrar isso. Uma sementinha encontrou uma fresta numa pedra. Você possivelmente já tenha visto isso também. Mas a maneira como eu vi me impressionou muito. Uma pedra enorme, deve ter aí uns 4 metros de diâmetro, à beira de um riacho, e uma sementinha de uma determinada árvore, não sei qual é, encontrou uma brecha nessa pedra e cresceu ali, e fendeu a rocha em 2. E nós temos uma rocha fendida e uma árvore no meio da rocha. Um arbusto de 3 metros de altura. Esse é o poder da vida da semente. Por outro lado, ela é tão frágil como falamos. Se ela for colocada no lugar errado, talvez com um dia ela vai morrer. Por isso nosso Senhor proferiu a parábola do semeador, dizendo: você tem ouvido a palavra, então cheque se você não é aquele que ouve e recebe com alegria, mas é de curta duração. Se você não é aquele que ouve e também recebe, mas tem espinhos que sufocam a palavra. Aliás, quando um dos evangelistas cita essa referência, ela aparece em Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. As 3 menções da parábola do semeador. Um deles diz assim: os seus frutos não chegam a amadurecer. A semente que cai entre espinhos. Os espinhos sufocam a palavra, a vida que foi gerada, quem vai negar? Porque a planta começa a crescer, mas os espinhos sufocam e os frutos não chegam a amadurecer. Planta mirrada. Os anos passam e ela está do mesmo tamanho. Como o Senhor com aquela figueira, não é? Você vai buscar frutos e não encontra nada. Mas você não pode negar que tem vida, não é? Aquela figueira estava viva. Tinha vida, mas não tinha frutos. Então, amados irmãos, aqui está uma epístola que entra como uma cunha na nossa vida cristã, para nos ajudar, quem sabe,
a entender, se ouvirmos bem o Senhor, se ouvirmos bem o Espírito, no livro de Hebreus, a entendermos por que, quem sabe, temos sido infrutíferos. E nós iremos buscar, com a ajuda do Senhor, passar por vários princípios espirituais, que, se o Senhor for misericordioso conosco, poderão nos ajudar muito, nos encorajar, nos levar a pensar, nos levar a arrependimento em áreas específicas de nossas vidas. Sabe, irmãos, para que não sejamos aquelas pessoas que têm prazer apenas em estar juntos e ouvir a Bíblia. Reuniões, conferências, encontros anuais, agendas, né? Encontros e mais encontros. Mas que sejamos aqueles que recebem a palavra no seu coração. Conversando com o irmão hoje, ele disse assim, que disse para alguns irmãos na assembleia onde ele reúne, escute isso, uma assembleia que tem feito um encontro anual de um determinado grupo de irmãos dentro de uma assembleia, determinada categoria de irmãos dentro de uma assembleia. Então ele disse assim para eles, será que não estava na hora de nós pararmos de ter encontros anuais e então começarmos a praticar a palavra que ouvimos no último encontro, para só então depois promovermos um outro encontro? Se nós não conseguirmos praticá-la em um ano, então no próximo ano não tem encontro, porque nós estamos devendo ainda ao Senhor aquilo que Ele nos falou. Mas nós fazemos encontros e agendas anuais, e vamos abarrotando o nosso coração de palavra, mas nosso coração está tão distante da prática, da realidade, da vivência de tudo isso. Mas a agenda está cheia. Chega dezembro, nós estamos assim de olho na praia, porque não aguentamos mais, muitas vezes, não é? Então, amados irmãos, precisamos rever essas coisas, porque parece que elas estão longe da normalidade. Se Deus nos tem falado, qual deve ser a nossa atitude, nossa resposta, nosso compromisso com o que Ele nos tem falado, né? Então, amados irmãos, falando isso com muita docilidade no Senhor, que nós permitamos que o Espírito Santo, com toda a sua graciosidade, possa, como mestre amoroso, atingir, abordar os nossos corações onde nós estamos. Ele conhece nossas necessidades pessoais, conjugais, familiares, quem sabe dos grupos de irmãos que estão mais próximos de nós, da Assembleia no geral, não é? Ele conhece tudo. Então peçamos ao Senhor que nos atinja com a sua palavra, sobretudo no nível pessoal. Dizendo, Senhor, não quero ficar lendo livro sobre livro, indo a conferência sobre conferência, ouvindo mensagem sobre mensagem. Isso tudo é excelente, irmão, que eu acabei de citar aqui, é excelente. Mas há um porém. Então, Senhor, não quero isso se o meu coração não tem verdadeiramente se arrependido diante do Senhor. E então buscarmos dar passos concretos naquilo que o Senhor tem demandado. De nossas vidas pessoais, conjugais, familiares, da vida da Assembleia, não é? Porque, irmão, é só assim que nós avançaremos de glória em glória. Do contrário, pode ser até perigoso para nós. Contentarmos com ensino, doutrinas, eu já li, eu já ouvi, eu conheço, tenho bagagem, tenho experiência, mas a vida continua mirrada, o testemunho continua infrutífero, não é? O caráter não está sendo moldado, então é claro que precisamos rever essas coisas. Nós não somos praticantes de filosofia, né? Então, que o Senhor de modo especial nos ajude nisso, nesse fim de semana que passaremos juntos. Acho que não estamos aqui para outro propósito, né? Para cumprir um calendário, quem sabe do último encontro anual. Senhor, tenha misericórdia de nós, então. Então vamos lá, vamos seguir. Você se lembra que Provérbios, me permita um pouquinho mais da nossa introdução aqui, antes de entrar mais diretamente em Hebreus. Você se lembra que Provérbios 29, 18, eu mesmo já comentei esse verso aqui com os irmãos mais de uma vez. Onde não há visão ou profecia, o povo se corrompe. Eu sei que esse verso tem sido muito citado pelos irmãos. Lembra que comentamos uma das vezes que essa palavra corrompe tem um sentido específico na língua original? Ela faz alusão, por exemplo, àqueles instrumentos que hoje nós chamamos de grampos, né? Grampos de cabelo. Que quando a mulher faz um penteado bonito, todo ornamentado, de horas para se conquistar aquela estrutura, né? Cheia de grampos e de suportes para todo lado. Então fica aquela coisa linda, às vezes nem não tão linda, né?
E quando vai ao seu compromisso e termina aquela festa e volta para casa e retira os grampos, o que acontece? Nós temos um cabelo desgrenhado, não é assim? Você pode ler aquele versículo com essa ênfase que você vai estar certíssimo. Onde não há visão, o povo fica desgrenhado, descabelado, feio. A expressão mais específica desse termo na língua original é sem freio. Onde não há visão, o povo fica sem freio, sem restrição. Então, amados irmãos, por que nós vamos às Escrituras e clamamos ao Senhor por revelação espiritual? Pense comigo. Se nós clamamos por visão ou revelação espiritual, o que nós estamos pedindo é governo. Você compreendeu? Porque onde não há visão, não há governo, não há restrição. O povo fica sem controle, sem freio, sem direção. Se oramos por visão, me permita repetir, porque nós temos orado por revelação, então saibamos o que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo para ter vidas governadas. Vidas onde nós podemos dizer como nosso Senhor, não se faça a minha vontade. Quero ir, quero ter, quero fazer, quero. Não seja como eu quero. Um outro evangelista registra assim, a oração do Getsemane. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Se nós oramos por visão espiritual, por revelação da parte de Deus, nós estamos pedindo, Senhor, governa-me. Eu não posso gerenciar minha vida. Eu não tenho sabedoria para isso. O lugar mais instável, inseguro desse universo são as minhas mãos. E o lugar mais seguro são as tuas. É isso que fazemos quando oramos por visão espiritual. Eu queria enfatizar isso, irmão. Porque às vezes pode passar na nossa cabeça, quando oramos por visão, que o Senhor nos dê mais clareza das coisas, está compreendendo? Agora eu entendo isso, agora eu entendo aquilo, agora eu entendo as Escrituras, agora eu entendo o que Paulo quis dizer lá em Colossenses, agora eu entendo e agora eu entendo. Mas na verdade, não é assim. Se oramos por visão espiritual, estamos orando por governo. Porque então, onde há visão, vamos ler Provérbios 29, 18, pelo lado contrário então. Se onde não há visão o povo não tem freio, ou não tem governo, então onde há visão, há governo. Claro, óbvio. Onde há visão, há restrição. Não é? Então vamos pensar sobre isso, irmão amado. E vamos ver por que nós temos, vamos reconsiderar diante do Senhor, por qual motivo nós temos pedido visão. É para saber mais? É para ensinar para os outros? É para ser, quem sabe, um pregador da palavra? O que nós queremos quando nós pedimos visão? Nós queremos governo? Nós queremos que o Senhor seja cabeça em nossas vidas? Nós estamos prontos a Ele dizer não, não. Quem sabe para os outros sim, mas para você não. Quem sabe os outros não precisa de restrição aqui, mas você sim. Será que Paulo quis dizer todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm? Que será que ele quis dizer com todas me são lícitas, mas eu não me deixarei governar por nenhuma delas? Paulo era um homem governado, porque ele tinha visão, não é? Então está aí mais um motivo maravilhoso de mergulharmos nas Escrituras em geral e em particular na Epístola aos Hebreus. Porque, irmão, ela é a carta sobre a jornada cristã. Efésios é uma carta maravilhosa, igualmente assim Colossenses, igualmente assim Romanos, 4 pilares do Novo Testamento, né? Romanos, Efésios, Colossenses e Hebreus. São cartas tremendas, mas Hebreus tem um destaque aqui, que não ofusca a glória das outras, né? É apenas a particularidade de Hebreus. Nem Efésios, nem Romanos e nem Colossenses tratam a carreira cristã como Hebreus trata. Então, Hebreus é a epístola da jornada cristã, a glória da jornada cristã. Hebreus é a epístola mais solene do Novo Testamento. Mais um item para você pensar quando ler Hebreus. Sabe por que ela é a mais solene? Porque ela apresenta os maiores privilégios. E por isso, ela mesma apresenta as maiores responsabilidades. As duas coisas andam juntas. Se nós somos os mais privilegiados porque somos participantes de uma vocação celestial, Hebreus 3,
é claro que nós temos então as maiores responsabilidades. Então o livro de Hebreus, em outra ocasião também já disse isso para os irmãos, também não vai ser nosso tema para esse fim de semana. Uma outra abordagem maravilhosa desse livro, ele tem 5 passagens exortativas. Lembra que nós já comentamos isso uma certa vez? Por isso, lá no final, no capítulo 13, verso 22, o autor vai dizer assim, terminando a epístola: eu vos rogo que suporteis a presente palavra de exortação. Ele põe no singular. São 5 exortações que seguem uma cadeia progressiva. Ele exorta sobre negligência, vai aumentando a solenidade. Ele exorta sobre negligência, o perigo da negligência, incredulidade, apostasia, pecado voluntário e indiferença. 5 degraus, 5 exortações. O autor de Hebreus coloca tudo em uma única exortação, em 5 fases, em 5 etapas. Porque o livro quer nos ajudar a entender a glória da carreira cristã. Então ele vai colocar essa questão do prêmio, da herança, são palavras usadas em Hebreus, né? Herança é uma palavra forte em Hebreus, uma das mais importantes. Cita o exemplo de Esaú, diz que Esaú foi um profano, você se lembra? Por um repasto, ele vende o direito de primogenitura. Que importante, irmão, está falando para nós. Me permito afirmar com toda humildade algo para você aqui. São poucos irmãos que compreendem a Epístola aos Hebreus. A maioria dos chamados, e falo aqui com respeito, a maioria dos chamados teólogos reformados tem muita dificuldade com a Epístola aos Hebreus. Porque para você compreender bem Hebreus, você tem que diferenciar o que é ser regenerado do que é o prêmio que o Senhor tem colocado diante de nós, ou a herança. Se você não diferenciar essas coisas, você não vai entender Hebreus. Ser regenerado e ser filho de Deus é uma coisa. Receber herança da parte de Deus é outra coisa. Deixe-me citar Paulo nesse tópico. Romanos 8, 17. Paulo diz assim: se somos participantes dos sofrimentos de Cristo, seremos participantes da sua glória. E ele diz isso com essas palavras: se somos filhos, nós somos também herdeiros. Ponto final? Ele põe um ponto final aí? Não. Ele diz: herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se. Há uma condição aqui. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. O que ele está dizendo? Que aqueles que receberão herança, os filhos que receberão herança, serão aqueles que perseverarem fiéis e que correrem a carreira de maneira digna do Senhor. Se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, amados irmãos, creio que essas coisas precisam entrar de novo no nosso coração. Isso foi verdade para alguns irmãos do passado e norteou a vida deles de uma maneira tão maravilhosa. Nós já somos os filhos de Deus, mas nós fomos chamados para sermos os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A glória que Ele revelará na sua vinda será uma glória da qual participará em distintos níveis aqueles que em distintos níveis desenvolveram a sua salvação. Por isso, Paulo vai exortar assim os filipenses: desenvolvam, operem a palavra ali, a vossa salvação com temor e tremor. Você vê, irmão? Tão importante. Não tem a ver com perda de salvação. Respeito se você entende assim. Nenhum problema, né? Mas não é assim que vejo. Não está envolvido perda de salvação. Parece que a salvação é algo realmente definitivo, completo, operado pelo Senhor, de graça para nós. Ele nos deu vida eterna, somos dele, ninguém nos arrebatará de suas mãos, né? Mas herança é um outro assunto. E o livro de Hebreus está edificado sobre herança. Filhos, servos, herdeiros. Por isso, tende cuidado, irmãos, palavras desse livro. Por isso, temamos que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia,
segundo o mesmo exemplo de desobediência. Não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Examinando essa palavra profano, muito interessante. Eu vou concluir aqui minha introdução para a gente seguir. Quando o autor de Hebreus usa profano, essa palavra no latim, examine para você ver, profanum é a palavra no latim. Ela tem uma ideia muito interessante. Fane, no latim, é templo. Profanum, uma área que circundava o templo. Quando diz que Esaú foi profano, a ideia envolvida é a seguinte: Esaú não tinha e nunca teve um recinto sagrado na sua vida interior com Deus. Por isso, para ele, um prato de lentilha e um direito de primogenitura era a mesma coisa. Aliás, não eram a mesma coisa. O prato de lentilha valia mais, não é? Porque ele não tinha um recinto sagrado na sua vida com Deus. Então, ele não soube avaliar o significado da sua vocação. E não é esse o tema de Hebreus? Santos irmãos que participais de uma vocação celestial. Então, irmãos, que linda epístola, que necessária palavra de exortação. Mas quão encorajadora ela é. Porque a exortação é assim. Todas as vezes que você estiver ouvindo uma exortação, se essa exortação está sendo feita apenas com dureza, a severidade, não é? Aquela sobrancelha cerrada, então você tome cuidado. Porque a maneira do Espírito Santo exortar é diferente. Ele exorta com severidade, solenidade, mas a mesma exortação, a mesma faca que entra aí de 2 gumes, e por isso 2 gumes, isso tem vários sentidos, né? É a mesma palavra que adverte, é a palavra que encoraja. Sempre assim, irmão. O Espírito Santo nunca nos aplasta. Compreende o que isso quer dizer? Ele sempre nos fala de modo sóbrio, sério, porque afinal de contas, amados irmãos, estamos tocando coisas santas. Uma herança celestial, uma vocação celestial, um reino, um chamado, o mais sublime. Como essas coisas não poderiam ser solenes, não é? Mas por outro lado, ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso, nesse mesmo lindo livro, você vai ver as mais solenes exortações e os mais lindos encorajamentos. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele vai dizer: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Não é um maravilhoso encorajamento? Então, queridos irmãos, vamos seguir com isso. Vamos começar a caminhar nessa noite, então, agora dentro da Epístola aos Hebreus, confiando que o Senhor há de falar, nos exortando e nos encorajando. Ainda panoramicamente, agora dentro do livro, queria citar algumas palavras para os irmãos. Para o seu estudo posterior, sua meditação, seria interessante você anotar. As palavras que mais ocorrem no livro de Hebreus, em termos de número de menções, já nos ajudam muito a compreender qual é a ênfase de Hebreus. Você quer ver? Vou citar um bom número delas aqui. Algumas apenas citar. A primeira palavra, e essa nós iremos, se o Senhor permitir, hoje ainda começar a estudá-la. Se tivermos tempo, senão iniciamos amanhã. E essa palavra é perfeição. Ela aparece nessa carta 13 vezes. A carta tem 13 capítulos, não é uma vez em cada capítulo que aparece, né? Mas olha o número de menções dessa palavra em Hebreus. Ou seja, o Espírito Santo está ocupado nessa carta aos Hebreus com o assunto da perfeição. Deixa eu falar alguma coisa sobre essa palavra, rapidamente. Quando Paulo a usa em Filipenses, se você quiser, Filipenses 3, versos de 10 a 14, Filipenses capítulo 3. Escute algo importante aqui.
A palavra perfeição na Bíblia, ela apenas em um sentido se aplica à perfeição sem pecado. E quando ela é usada para a perfeição sem pecado, ela não é e nem poderia ser usada a perfeição sem pecado nesta vida, porque isso é impossível. Perfeição sem pecado nesta vida que ainda vivemos é impossível. Então, essa palavra perfeição na Bíblia é usada em alguns sentidos. Deixa eu citar exemplos. Sermão do Monte. Nosso Senhor fala que o Pai Celestial faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Não é assim? Então ele diz: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Você vê que sempre você tem que ler a palavra no contexto. Se você disser, tomar esse versículo emprestado e dizer assim: você está vendo? Se o Senhor nos mandou ser perfeitos, é porque nós podemos ser perfeitos, sem pecado. Nós podemos nunca mais pecar, ser perfeitos sem pecado. Você está forçando o texto. Nosso Senhor está falando sobre o seu sol e sobre a chuva que Ele faz vir sobre maus e bons e justos e injustos, e mostrando que Ele é abençoador, generoso, independente de para quem seja. Então nos exorta dizendo: sejam vocês também perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então que tipo de perfeição está sendo abordada aí? Perfeição de conduta, no sentido de abençoarmos os que nos maldizem. Pedro fala isso, lembra? E Paulo também em Romanos 14. Retribuir o mal com bem. Isso aos olhos de Deus é ser perfeito, porque o Pai faz isso. Ele envia sua chuva para maus e Ele envia o seu sol para injustos, não é? Então sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então fica claro para nós, não é? Lá em Filipenses, o texto que eu citei, ele usa 2 vezes essa expressão em 2 sentidos do que é ser perfeito. Então se você abriu aí, escute o que ele fala lá. Primeiro ele fala assim: quanto à ressurreição dos mortos. Ele termina assim o verso 11 ou 12. Aí ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Porque ele fala: não que eu já tivesse obtido a perfeição, mas uma coisa faço, não é? Então não obteve a perfeição em que sentido? Não obteve a perfeição no sentido de que ele ainda estava nesse corpo mortal. Ele não havia obtido ainda a glória da ressurreição vindoura e futura. Quando nosso Senhor Jesus vier, esse corpo deixará de ser assim. Tanto no sentido físico mesmo, né? Decaindo, envelhecendo, enfraquecendo, não é? Quanto no sentido do pecado que habita nos meus membros, como Paulo vai dizer em Romanos 7. Porque esse corpo corruptível será revestido de um maravilhoso corpo de incorruptibilidade. Na linguagem de Filipenses mesmo, nosso corpo de humilhação é esse aqui, que nós cuidamos tanto, lustramos tanto, achamos tão bonitinho, né? Paulo chama de um corpo de humilhação. E diz que quando ele vier, esse corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória. Ó, amados irmãos, que coisa linda, não é? Por isso que em Coríntios ele fala assim: nós aspiramos não ser despidos desse primeiro tabernáculo aqui, mas ser revestidos, né? É a linguagem dele em Coríntios 5. Então, está aí mais um sentido de perfeição, é a perfeição final. Haveremos de vê-lo como ele é, e para isso precisaremos de um outro corpo, mas isso será quando ele voltar, ou se partirmos para ele pela morte, quando ressuscitarmos dos mortos, né? Mas há aí em Filipenses ainda um terceiro sentido de perfeição, e isso toca Hebreus, por isso estamos gastando tempo com isso aqui. Terceiro sentido, primeiro então é de conduta, abençoando os que maldizem, retribuindo mal com bem. Isso é perfeição de conduta. Perfeição vindoura ou futura, quando o corpo de humilhação será igual ao corpo da sua glória. Por isso ele diz: não julgo haver alcançado, não é? E terceiro sentido, perfeição de alvo ou de motivo. Está aí no texto também. Uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esse é o tema de Hebreus. Prossigo para o alvo. Aí ele vai dizer: para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, que somos perfeitos, você abriu aí para ler? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos o mesmo pensamento. E se pensais de outro modo, Deus também disto vos esclarecerá. Então agora ele pôs no plural, inclusive, somos perfeitos. Todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Perfeito em que sentido agora? Perfeitos no sentido de um só foco. Um coração com um motivo perfeito, com um alvo perfeito. Graças ao Senhor, amados irmãos. Se nós aguardamos uma perfeição que só virá quando o Senhor vier, por outro lado, há pelo menos 2 aspectos de perfeição que podemos ter já. Não só podemos, devemos. Perfeição na conduta, abençoando os que nos maldizem e retribuindo o mal com bem. E perfeição no que concerne a alvo, ou termos um só alvo. Não sermos homens e mulheres de coração dividido. Então aí está o sentido que vai nos ajudar mais na Epístola aos Hebreus. Então perfeição aparece em Hebreus 13 vezes que já citamos. Mais uma palavra para você ir compondo aí suas anotações. Participar. 7 vezes. Capítulo 2. Como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes ele também participou. Olha como essa palavra é importante. Jesus não teve aparência humana apenas. Ele entrou na vida humana integralmente, com espírito humano, alma humana e corpo humano. Um homem, tudo o que isso significa. Então ele participou de carne e sangue. Olha como é bonita essa palavra em Hebreus. Na sequência imediata do texto, 2,14 é o texto que eu citei agora. Se você ler até o verso 17 aí do capítulo 2, veja aí termina o capítulo 2. Olha o primeiro verso do capítulo 3 de Hebreus, 3:1, olhe para a sua Bíblia. Por isso, santos irmãos, que participais de uma vocação celestial. Você vê como é bonita essa palavra, irmão? Como que Jesus participou de carne e sangue? Apenas figuradamente? Isso dizia os docéticos, não é? Que ele tinha aparência humana, mas não era um homem real. Foi assim? É isso que a Bíblia ensina? Claro que não. Ele tomou parte da natureza humana, um homem real. Hebreus 2,14. Na sequência, veja que lindo, no capítulo 3, verso 1. Ele tomou parte da natureza humana real para que nós participássemos de uma vocação celestial real. Porque há um homem nos céus agora, no trono da majestade nas alturas, e ele é âncora da alma, segura e firme, e que penetrou além do véu. E ele está conduzindo muitos filhos à mesma glória, porque nós participamos de uma vocação celestial. Quando você vai assistir um filme, você não participa dele, você é um espectador, né? Com relação à vocação celestial, nós não somos espectadores. Que lindo! Olha essa revelação, olha o que a Bíblia diz. Não apenas isso, sim, nós nos deslumbramos também, não é? Mas é exatamente porque nós somos participantes de uma vocação celestial. Então ele está dizendo, ponha os outros focos de lado, estique o seu telescópio, é a ideia de Hebreus 3:1, e fixem os olhos, considerai, palavra retirada da astronomia, considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da vossa confissão, porque nós participamos de uma vocação celestial. Olha a beleza disso, irmão. Em Hebreus 6, se tornaram participantes do Espírito Santo. De novo aparece a palavra lá, não é? Então é uma palavra muito especial em Hebreus. Terceira palavra, possuir ou ter. Tão simples, né? Essa palavrinha, possuir, ter. Nós usamos essa palavra o tempo todo, ainda mais na nossa geração consumista, é possuir e ter o dia inteiro, não é? Possuir e ter em Hebreus aparece 5 vezes. Vou te citar alguns exemplos para você ver a beleza dela. Olha só. Temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou os céus. O mundo não tem. Jesus não é sacerdote do mundo.
O mundo, ele é salvador do mundo. O mundo carece de um salvador primeiro, para depois ter um sacerdote. Compreendeu, irmão? Só a igreja tem o benefício do sacerdócio de Cristo. O mundo não. Ele é salvador para o mundo, mas é sacerdote apenas para a igreja. Não rogo pelo mundo, disse o Senhor em João 17, mas pelos que me deste do mundo, porque estes são teus. Pai, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Então o livro de Hebreus vai usar a palavra ter, num sentido tão lindo, né? Posse. O que é nosso, irmãos? E nós podemos falar isso com o nosso peito tão cheio. Nós temos, possuímos, é nosso. Temos a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. O que mais que nós temos? Capítulo 8, verso 1 de Hebreus. O essencial das coisas que temos dito, ele vai fazer um resumo do livro até ali. Olhe bem, o essencial, já escreveu 7 capítulos, já falou de Melquisedeque, aquela figura enigmática do Velho Testamento, né? Possivelmente uma cristofania. Explica isso e diz assim: o essencial das coisas que temos dito é: possuímos, temos um tal sumo sacerdote, que se assentou à destra da majestade nos céus. É nosso. E o verso 2 aí, de Hebreus 8, continue aí. Ele vai dizer: ele é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu e não o homem. Irmão, o livro de Hebreus não é um livro fácil. Você tem que lê-lo e estudá-lo com muito cuidado. Senão você vai começar a jogar a sua interpretação aí. Esse santuário em Hebreus é especial, é diferente. Ele está contrastando o santuário terreno com o santuário celestial. O santuário terreno edificado pelo servo Moisés. O santuário celestial edificado pelo Filho Jesus. Então ele é ministro do verdadeiro santuário, desse verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu. Como que Deus erigiu esse tabernáculo? Porque Deus enviou o seu Filho. Pela sua morte, pela sua ressurreição, Deus erigiu um tabernáculo, do qual o de Moisés era apenas uma figura, um tipo. O verdadeiro tabernáculo Deus erigiu, e não o homem, pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e por colocá-lo sentado à destra da majestade nas alturas. E qual é a relação dele com o seu santuário? Hebreus 8:2, ele é ministro do santuário. Amados irmãos, nós somos ministros dele, não somos? Mas você já pensou no outro lado? Esse versículo está dizendo que ele é nosso ministro. Você já pensou nisso, irmão? Ou não é isso que esse versículo está dizendo? Nós enchemos nosso coração de gozo quando nós confessamos assim: Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, não é? Mas com igual glória, nós devíamos dizer assim: nosso Jesus é o servo dos servos. E ele sempre será o servo dos servos. O trono, irmão, muda o caráter de homens. Qualquer troninho que você der para qualquer homem, você vai ver o caráter dele mudar. Mas o trono não mudou o caráter do nosso Senhor Jesus. Quando ele se assentou à destra do trono, da majestade nos céus, ele continuou sendo o que ele sempre, na verdade, foi: o mais sublime dos servos. O servo dos servos. Quando ele conta uma parábola em Lucas 12, acho que você conhece a parábola chamada do servo vigilante. É dito que aquele rei sai para as festas, e quando ele volta para sua casa e encontra ali o mordomo fiel e prudente, como o Senhor usou a palavra para explicar essa palavra. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? É dito que quando ele volta para sua casa e observa o serviço dos seus servos, então, se os seus servos forem fiéis, ele os colocará assentados à mesa. É o Senhor que está falando essa parábola, não é? Ele que a idealizou, ele quer nos ensinar algo. Então ele está dizendo: ele preparará para eles lugar à mesa e, cingindo-se, sabe quem é que se cinge? É o servo. Coloca os seus servos assentados à mesa, ele se cinge e os servirá.
Palavras do Senhor em Lucas 12. Você já pensou nessa cena, irmão? Para nós, quando Ele vier, nós nos curvaremos, nós o adoraremos, porque Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Mas sabe o que mais nós descobriremos? Que Ele continuará nos servindo, com sua revelação, com sua graça, com seu suporte, com seu Espírito. Estaremos diante dele, sendo servidos por Ele, por toda a eternidade. Ele nos dará mais do seu conhecimento, mais da sua revelação, mais do seu amor, mais da sua bondade, mais do seu caráter. Ou você acha que a eternidade vai ser estática? Não será, irmão. Será dinâmica. Os seus servos o servirão, porque contemplarão a sua face. Nós o serviremos porque Ele nos servirá. Ele nos mostrará a sua face. E nós prosseguiremos conhecendo, amando, servindo e também servindo uns aos outros. Nós estamos só treinando isso aqui. Que estejamos bem preparados. Porque esse serviço nunca se encerrará. Nem a Ele e nem uns aos outros. Por toda a eternidade. Estamos apenas na escolinha, aprendendo a fazer essas coisas. Então, possuímos, temos, 5 vezes. Celestial e céu. Celestial e céu. 15 vezes. Você está vendo que Hebreus é um livro celestial, não é? Celestial e céu, 15 vezes. Nesse livro. Vocação celestial, penetrou os céus e muitas expressões, sim. A palavra eterno, 14 vezes. São as chamadas palavras-chave de Hebreus. E olhe para cada uma delas para você ver como você vê a carta toda nessas palavras. Perfeição, participar, possuir, celestial, eterno. Esse é o assunto de Hebreus. Então, eterno 14 vezes. Eterna salvação, espírito eterno, eterna redenção, eterna herança, eterna aliança. Todas são expressões de Hebreus. Tudo em Hebreus é eterno. Mais uma palavra. Superior. Ou, algumas versões, o tradutor usou o termo melhor. Superiores promessas, por exemplo, ou melhores promessas, como algumas versões traduzem. Então, essa palavra superior, 13 vezes. Tudo em Hebreus é superior. A aliança é superior, a herança é superior, as promessas são superiores, a pátria é superior. Tudo em Hebreus é superior. Você vê a beleza dessa epístola? Jesus é superior aos anjos. E, por último, a última que eu queria citar, se o Senhor permitir, até o domingo, é uma das palavras que nós vamos buscar examinar. E é exatamente a palavra sumo sacerdote. Irmão, essa é uma particularidade linda de Hebreus. Digamos que Hebreus é o livro sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Vou te dizer uma outra coisa ainda importante. Nós não saberíamos, escute bem por favor, nós não saberíamos exatamente tudo que Jesus está fazendo no trono, à destra da majestade dos céus, se nós não tivéssemos o livro de Hebreus. Nós saberíamos que Ele reina. Paulo fala em Coríntios, convém que Ele reine, até que ponha todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. Nós saberíamos algumas coisas, mas nós saberíamos muito pouca coisa. Nós realmente sabemos o que o Senhor está fazendo hoje, assentado no seu trono, por causa do livro de Hebreus, que tem ênfase no sumo sacerdócio de Cristo. Então, a palavra sumo sacerdote aparece no livro de Hebreus se referindo a Cristo, preste atenção, porque então ela vai aparecer mais vezes do que isso, mas às vezes se refere ao sumo sacerdote do Velho Testamento. Então vamos dar o número de menção apenas que se refere a Cristo, como sendo o sumo sacerdote. São 10 menções, se referindo exclusivamente a Jesus. Ou seja, Hebreus é o livro do santuário celestial, do sumo sacerdote celestial, da intercessão celestial, da pátria celestial, da herança celestial. Esse é o livro de Hebreus. Por isso é tão lindo e tão encorajador para nós. Então, com isso, terminamos essa primeira parte. Nós só temos mais alguns minutos para dar mais um passozinho e precisamos aproveitá-lo então. Vamos entrar, não vamos poder concluir, nós vamos entrar nesse tema primeiro, perfeição no livro de Hebreus. Então vamos lá. Vamos procurar dividi-los de duas maneiras, darmos 2 passos nesse tema perfeição aí.
Você se lembra então que a palavra aparece 13 vezes no livro de Hebreus. E vamos dividir assim. Primeiro, como que o livro de Hebreus apresenta o sumo sacerdote perfeito, ou a perfeição de Cristo como sumo sacerdote. Por outro lado, o que o livro de Hebreus tem a nos dizer sobre a nossa perfeição, ou termos sido chamados para essa perfeição. Então, a perfeição quanto a Cristo e a perfeição quanto a nós. Então, abra por favor aí, no capítulo 2, verso 10. Vamos ler 2 versículos. Capítulo 2 e capítulo 5, versos 8 e 9. Capítulo 2, verso 10. Aí está uma das 13 menções dessa palavra, como já citamos. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Aí está a palavra, aqui é apresentada conjugada, né? Numa conjugação, aperfeiçoar-se ou tornar-se perfeito, né? A quem esse versículo se refere? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Óbvio que não há nenhuma dúvida que esse versículo se refere ao nosso Senhor, dizendo que Ele foi aperfeiçoado. Então, como dissemos, para efeito didático, o Senhor nos ajude aí, separamos esse assunto de perfeição em 2, vamos ver algo da perfeição quanto a Cristo e da perfeição quanto a nós. Nesse primeiro ponto, quanto a Cristo, vamos meditar um pouco no significado desse Cristo ser aperfeiçoado. Que coisa bonita é essa, irmão? Pense comigo. Às vezes, pode não ser a sua ideia, mas ela é muito comum, nós imaginamos que quando esse Filho eterno é gerado, não criado, gerado no ventre da Virgem, por obra do Espírito, desde que ele era ali um embrião, ou um feto, ele como que recebeu no seu cérebro, coloquemos assim, para tentar explicar a ideia, como que um software. E naquele software ele tinha todas as informações. Então, digamos, ele era um bebê sobrenatural. Ele nasceu conhecendo toda a vontade do Pai, todos os caminhos do Pai. Né? E às vezes imaginamos o Senhor assim. Irmão, é uma das ideias mais equivocadas que podemos ter sobre Cristo. Lucas se preocupa tanto com isso, sendo um médico, inclusive, além de inspirado pelo Espírito Santo, que ele vai dizer que o Senhor crescia em graça, ele crescia em sabedoria, assim como crescia também em estatura. Se ele tivesse essa capacidade que nós acabamos de citar, ele não precisava crescer em nada. Ele já tinha tudo dentro de si, era só fazer a leitura daquilo que já estava impresso lá nesse, entre aspas, software. E tem mais, ele não precisava orar. Para que orar? Para conhecer a vontade de Deus? Ele já conhece tudo sobre a vontade de Deus. Para que jejuar? Para que orar? Como escolher pessoas com quem ele iria contactar? Né? Consultando também o seu registro interno, né? O seu HD. Agora é hora de ir para Samaria, que tem uma mulher lá no poço me esperando. Isso não é um homem, irmão, isso é uma figura sobrenatural. Jesus viveu uma vida absolutamente humana. Ele tinha que orar e jejuar para conhecer a vontade do seu Pai. Ele tinha que passar uma noite e madrugada inteira para então separar 12 para estarem com ele, junto dele, como Marcos vai dizer lá no capítulo 3. E depois os enviar para pregar e etc. Ele tinha que dizer para sua mãe que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Porque ele queria conhecer qual era a vontade do Pai nesta hora da falta de vinho nas bodas de Caná. Ele deveria agir ou ele deveria ir embora? O que ele deveria fazer? Ele não sabia. Ele teria que saber. Aos 12 anos, ele já disse, quando foi esquecido pelos seus pais lá em Jerusalém, lembra? E a caravana andou até 3 dias sem ele e voltou para buscá-lo. Não sabias vós que me convinha cuidar dos negócios do meu Pai? Sem dúvida, irmão, Lucas registra isso, e é só Lucas que registra, porque foi o primeiro momento, aos 12 anos de idade, que esse menino
teve convicção da sua messianidade. Ele não apenas era o filho de Maria, mas que ele era o Messias. A mim me convinha cuidar dos negócios de meu pai. E dos 12 aos 18, nós nada sabemos dele. Só sabemos por causa de Marcos que ele não era só filho de carpinteiro, não, que ele era carpinteiro, o carpinteiro. Então ele estava lá 6 anos na sua carpintaria. É o que sabemos dele dos 12 até os 30 anos, perdão, 12 aos 30. Um lapso de 18 anos, né? Não dos 12 aos 18, mas dos 12 aos 30. 18 anos nós não sabemos nada. Sabemos que ele está trabalhando como carpinteiro. E aos 30 anos, sim, com a convicção plena da sua messianidade, compreendendo muito bem o tempo e a hora do seu pai, João Batista sendo preparado 6 meses mais velho do que ele em idade, para que chegasse a hora do precursor também, para que a profecia de Isaías pudesse se cumprir, não é? Você vê a beleza de tudo isso? Nada fora de tempo. Então veio o precursor ao encontro do Redentor, no tempo e na maneira e na vontade de Deus. Então ele inicia o seu ministério, porque ele é um homem. Então ele foi aperfeiçoado. Então agora podemos entender essa palavra aperfeiçoado. Então eu queria ler para você o que um irmão disse sobre isso. Muito interessante. Escute com atenção, por favor. Cristo era perfeito, perfeição no que concerne a ele. Cristo era perfeito desde o seu nascimento. Não temos dúvida, né? Ele não tinha pecado. Então, nesse sentido, Cristo era perfeito, sem pecado. Cada desejo, preste atenção, cada desejo, cada inclinação do coração dele era como deveria ser, já que ele é sem pecado. Então, como que o coração dele vai se inclinar? Não é? Ele não tem pecado que o leve a más inclinações. Ele é sem pecado. Então, cada pensamento, cada desejo e cada inclinação eram santas, porque ele não tinha pecado. Mas embora fossem santas, agora são palavras minhas, já vou continuar lendo o texto. Embora fossem santas, não eram maduras, perfeitas nesse sentido. Então o irmão vai continuar o texto dizendo assim, escute, cada desejo, cada inclinação era como deveria ser, mas somente como uma disposição ou um poder. Então Jesus tinha uma disposição santa, sempre sem pecado. Ele não tinha inclinação pecaminosa, disposição santa, mas uma disposição. Não bastava essa disposição. Aí que está o ponto, para entendermos como que ele foi aperfeiçoado. Essas inclinações e essa disposição teriam que ser provadas por testes. Por que você acha que aos 30 anos, depois do batismo, e depois de ouvir a voz do céu, este é o meu filho, o meu amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, ele é levado, nas palavras de Marcos, é impelido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê, irmão? Porque cada inclinação, cada pensamento e cada desejo precisava ser provado pelos testes. Para que então cada inclinação, desejo, pensamento fosse aperfeiçoado e fosse provado e deixado claro de que ele é o Filho de Deus, com a disposição de ser Cordeiro de Deus e cumprir toda a vontade de Deus. No Getsêmani, a última etapa dessa batalha foi travada. Você se lembra? Qual é a oração do Getsêmani? 3 vezes: não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Agora quero te fazer uma pergunta. Jesus tinha alguma vontade pecaminosa? Não. Mas ele tinha uma vontade? Tinha. E o pai dele tinha uma vontade também? Tinha, porque ele diz minha vontade e tua vontade. São 2 vontades. A vontade do pai não substituiu a vontade humana de Jesus. Não, nunca. A vontade humana de Jesus foi colocada debaixo da vontade do seu Pai Celestial. Então ele fez isso. Ele colocou a sua vontade debaixo da vontade do seu Pai Celestial. A pergunta que fica é: ele poderia não fazê-lo? Sim, irmão, ele poderia não fazê-lo. Ele poderia, do Monte da Transfiguração, escolher a glória. Ele poderia.
Ele tinha os direitos, ele tinha o mérito, ele tinha as qualificações. Ele já foi provado, ele já foi tentado pelo diabo, ele já teve 3 anos de ministério, por que ele não poderia ascender? Aliás, Lucas 9 sugere exatamente isso. Quando diz, ao completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu. Ele diz isso depois do Monte da Transfiguração. Completaram-se os dias em que devia ser ele assunto ao céu. Devia, poderia, se ele quisesse, mas o que ele preferiu? Ele preferiu descer o monte, Hermon, para subir um outro monte. Que tem tudo a ver com a nossa indignidade e com a nossa salvação. O Monte Calvário. Irmão, o que o Monte Calvário tem a ver com Jesus? Intrinsecamente falando, nada. Porque ele é aquele que não conheceu pecado. Então o que isso tem a ver com ele? Mas ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele colocou a sua vontade debaixo da vontade do seu Pai. Então é aí que ele foi aperfeiçoado. Então entendemos Hebreus 2:10. Convinha que aquele que por cuja causa e por quem, esse é Deus o Pai, todas as coisas existem, para conduzir, para que ele pudesse, Deus o Pai, pudesse conduzir muitos filhos para a sua glória, ele teria que aperfeiçoar por meio de sofrimentos. O autor da salvação deles. Entendeu, irmão? Como é lindo isso. Então agora eu vou citar a frase completa do irmão para você ficar com tudo aí e já estamos encerrando. Cristo era perfeito desde o seu nascimento. Cada desejo e cada inclinação era como deveria ser, mas somente como uma disposição santa, como um poder que necessitava ser provado, desenvolvido, fortalecido e amadurecido pelos testes. Por isso, quando Pedro prega a primeira mensagem da história da igreja no Pentecostes, o que ele diz? Depois de citar Joel, o que ele diz em Atos 2:22? Jesus, para que esteja muito claro quem ele é o carpinteiro mesmo. Vocês lembram dele? Lá de Nazaré? Jesus, o Nazareno. Assim Pedro começa. E aí ele acrescenta, o varão que foi aprovado por Deus. Viu, irmão? Que maravilha! Por isso temos um grande sumo sacerdote, que foi provado, tentado, experimentado por testes em todas as coisas. Deus o Pai arranjou tudo para que ele fosse aperfeiçoado por meio de sofrimentos, porque ele seria o autor da nossa salvação. Maravilhoso. Então, para concluir esse assunto da perfeição quanto a Cristo, e amanhã seguimos. Vamos para Hebreus 5, último texto que vamos ver por hoje. Hebreus 5, versos 8 e 9. Olha a mesma ideia que já compartilhamos, expressa aqui de modo tão claro. Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho. Você viu porque ele põe o embora? Porque podíamos pensar assim, mas o filho é filho, e é filho perfeito, é filho sem pecado. Então ele não precisa de nada, não é? Ser aperfeiçoado em nenhum sentido. No que ele vai ser aperfeiçoado? Se uma criança nasce perfeita em todos os sentidos, intelectual e fisicamente, nós podemos dizer, é perfeito, certo? Mas não podemos dizer, é maduro, é desenvolvido, foi provado, foi testado, está perfeito. Não podemos dizer. Tem que passar por testes. Assim foi com o nosso amado Senhor. Então, embora sendo filho, aprendeu. Irmão, se ele tivesse algo, como nós falamos, instalado aí lá no seu cérebro, desde que nasceu, ele não tinha que aprender nada, né? E aí está o grande mistério, como Isaac Watts já dizia, né? O grande mistério, Deus se fez homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado. Olha que lindo, irmão.
Aí você lê então, desenvolvido, amadurecido, fortalecido, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se. Ou seja, sem que ele fosse aperfeiçoado, ele não seria, não poderia ser. Ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Irmão, teria que ser assim, terminando. Porque, digamos, me ouça com atenção, por favor, para você não fazer confusão, por isso quero pôr entre aspas aqui. A vida desse homem Jesus, em primeiro lugar e acima de tudo, ela foi, é claro, para o seu Pai. Que isso fique muito claro. Mas há um outro aspecto aqui. O diabo. Uma resposta de um homem teria que ser dada ao diabo, o usurpador. Aquele que, quanto ao primeiro homem, que também era sem pecado, Adão, ele o enganou, ele o derrubou, ele conquistou um terreno baseado no qual ele estabeleceu uma base. Por isso, quando o Senhor é tentado e levado àquele alto monte, os reinos do mundo e a glória deles são mostrados ao Senhor pelo inimigo. E quando o inimigo diz, tudo isto eu te darei, o nosso Senhor não diz assim, mas não é teu, tudo é meu, como você vai me dar o que já é meu? O Senhor não o contestou, porque ele sim usurpou, e ele usurpou de modo, aqui eu quero colocar o entre aspas, de modo legal, no sentido de legalidade. Adão cedeu a ele os direitos que tinha como um representante de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Ele entrega esse domínio na queda. Satanás, por um lado, é um usurpador, um enganador, e por outro lado, o homem entregou. Quando ele voluntariamente, conhecendo a palavra de Deus, ele desobedeceu a palavra de Deus. Por isso Timóteo diz que Adão não foi iludido. Eva foi, Adão não. Adão não foi iludido. Então, ele questionou a palavra de Deus, ele não creu de todo o seu coração, e então ele foi usurpado, e o inimigo obteve um terreno legal, ou lícito, se você quiser usar a palavra. Está entendendo? Por isso, quando o inimigo diz, eu te darei agora isso tudo, reinos do mundo e glória deles. Isso que ele usurpou lá no Éden. Se prostrado me adorares. Então, nosso Senhor não questiona isso, porque Ele sabe o que ocorreu no Éden. O usurpador e a entrega de Adão. Então, nosso Senhor vai responder, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Se Adão tivesse feito isso, Adão não teria caído. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Aí está o segundo homem aos olhos de Deus, porque homem aos olhos de Deus é homem sem pecado. Por isso só há dois homens, estritamente falando, aos olhos de Deus, só Adão e Cristo. Dois homens sem pecado. Um foi usurpado e caiu, o outro viveu como homem tanto quanto o primeiro. E rendeu a sua vontade, e exercitou a sua obediência. E viveu uma vida de profunda dependência, porque escolheu fazer assim. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que grande sacerdote nós temos sobre a casa de Deus. Então, amados irmãos, esse é o primeiro aspecto da perfeição mencionado no livro de Hebreus, é a perfeição quanto a Cristo. Então vamos guardar, você viu em 2 versículos, capítulo 2 e capítulo 5, e vamos meditar nesse tema do nosso Senhor Jesus ter sido aperfeiçoado. Sabe por que é tão importante? Não é por efeito teológico, não é. É por efeito devocional. Porque então nós saberemos que nós estamos diante do trono da graça de alguém que foi, sim, aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Que foi tentado e testado em todas as coisas à nossa semelhança. E que não há nada que compartilhemos com Ele, que Ele não tenha misericórdia para nos compreender, mas mais que isso, não tenha graça para nos suprir. Porque é isso que Ele tem no seu santo trono. Porque Ele foi testado em todas as coisas à nossa semelhança. Amanhã, então, se o Senhor permitir,
nós vamos ver essa perfeição no que concerne a nós. E vamos buscar encerrar esse primeiro quadro para podermos partir para o segundo, o sumo sacerdote. E vamos ver a beleza da apresentação de Hebreus, única, só Hebreus faz isso, do grande sumo sacerdote. E que sejamos, amados irmãos, e permitam repetir isso para concluir, que sejamos advertidos, sejamos exortados e sejamos profundamente encorajados. Que o Espírito Santo encontre espaço em nós para que sejamos, então, assim começamos, aqueles que perseveram, que deixemos de desistir, que aprendamos que perseverança forma caráter, como Tiago diz. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Nós, como cristãos, queridos irmãos, temos tantas coisas ordenadas por Deus para que esse assunto da perseverança seja forjado em nós. Você já pensou nisso? Ele estabeleceu vida conjugal, a beleza da vida conjugal. Uma escola de perseverança. Ah, irmãos, quantos têm dado coice nos aguilhões de Deus? Não é? E abandonado suas mulheres, abandonado seus maridos, quero ser feliz, etc, etc. Deus preparou essa primeira escola inigualável, tão preciosa, para que aprendamos a perseverar. Deus preparou a vida da igreja. Quantos de nós falhamos em nossos compromissos, não é? Uns com os outros, de nos servirmos, de aprendermos a ser aqueles que vestem que se cingem com a toalha, que tomam a bacia, deitam água nela, lavam os pés, independente de quem seja, do que façam com relação a nós, do que vem de lá para cá, só nos importamos com o que vai daqui para lá, como era o nosso Senhor. Nunca conseguiremos fazer essas coisas se perseverança não for forjada em nossas vidas. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sejamos imitadores daqueles que pela fé e longanimidade, que transmite a ideia de perseverança também, constância, resistência, fé e longanimidade herdam as promessas. Hebreus 6. Então, irmão, realmente esse é um livro solene. E não nos permitamos nos enganar e misturarmos as coisas. Sou filho de Deus, sou regenerado, se sou filho, sou também herdeiro. Não para o versículo aí, não. Nós somos chamados para participar dos sofrimentos de Cristo. Isso significa sermos suas testemunhas, sermos como Ele, podemos expressar quem Ele é, seu caráter, sua vida, sua mente, seu coração, porque se fizermos isso, com Ele reinaremos, com Ele seremos glorificados. Então me parece, irmão, que vivemos uma hora muito necessária de resgatar isso para a igreja. E acho que por muito tempo a igreja tem fugido disso por medo, por mistura, confundindo, como falamos, salvação com herança, salvação com reino, regeneração com prêmio, não é? E quem sabe com visões aí distorcidas sobre o tema. Então penso que está na hora de recuperarmos isso, particularmente segundo o ensino de Hebreus, que transmite isso de modo tão claro. Prossiga, tema, esforce-se, persevere, não seja como o impuro ou profano, achegue-se. Achegar em Hebreus, eu não citei aí, aparece no livro também 7 vezes. Amanhã, se o Senhor permitir, vamos examinar, porque vamos falar sobre a perfeição quanto a nós. 7 vezes usa a palavra aproximar ou achegar. Se nós não vivemos como achegados, aproximados a Ele no trono da graça, não conseguiremos perseverar. Viveremos vidas cristãs inconstantes. Aquela oscilação entre o monte da transfiguração e o vale da depressão, que não termina nunca, né? Que é tão comum em tantos de nós. Às vezes chegamos em uma reunião e a nossa vontade é alçar voo, né? Outras vezes chegamos numa reunião e queremos ficar lá no último banco para ninguém nem ver que nós entramos. Inconstância, tão perniciosa, amados irmãos, para nós. É letal para a nossa jornada cristã. Então, aí entra o livro de Hebreus,
uma cunha bendita, encorajadora, santa do Espírito Santo. Então, vamos concluir aqui por hoje, vamos orar, vamos apresentar mais uma vez esse tema ao Senhor, para que Ele nos ajude, então, esses dias e oportunidades que teremos. Senhor, obrigado, porque o Senhor deixou nas nossas mãos essa maravilhosa epístola. Te agradecemos, Senhor, pelo sangue de santos, mártires e profetas, que permitiram com que nós tivéssemos em nossas mãos essa maravilhosa carta. Pedimos ao Senhor que estenda Tua mão de misericórdia sobre nossas vidas, nesses períodos todos que teremos nesse fim de semana. Nos dê um céu aberto, uma palavra do alto, para que possamos ser recuperados, renovados, fortalecidos, conduzidos ao arrependimento onde necessário. Te suplicamos, Senhor, que vejamos a Ti de uma maneira nova. Sabemos que esse é o Teu antídoto para cristãos cansados. Ajuda-nos, Senhor, para que nós realmente sejamos renovados na Tua presença e possamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. Ajuda-nos quanto à nossa visão, Senhor. Não nos permita ficar olhando coisas, olhando pessoas, olhando circunstâncias. Ajuda-nos a fixar nossos olhos firmes na Tua singularidade, na Tua preciosidade, na Tua beleza. Quanto somos encorajados, Senhor, por Tua glória, por Tua majestade, por quem Tu és. Ajuda-nos a não perder de vista, Senhor, essa visão. Nós assim Te pedimos, Senhor, em Teu precioso e santo nome. Amém.